Oi, meus amores, tudo bem? Hoje teremos nossa aulinha de religião. Nessa aulinha vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos aprender a história de José do Egito. Vocês já ouviram falar? Ela é uma história muito legal. A história de José. José era filho de Raquel e Jacó. José era o filho mais querido de Jacó. Por quê, tia? Porque Raquel, a mãe dele, não podia ter filhos. E José foi um milagre. Acreditem! Mais pra frente da história, Raquel vai ter mais um filho chamado Benjamim. Mas Jacó tinha 4 mulheres. Pois é, ele não tinha apenas uma, ele tinha 4 mulheres. E os nomes delas eram Lia, Zilpa, Bila e Raquel. Sim, essas 4 mulheres. E todas as 4 deram filhos. Vamos ouvir então os meios irmãos de José: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar e Zebulon. Esses eram os meios irmãos mais velhos de José. Mais pra frente da história, vocês vão descobrir que José teve outro irmãozinho, filho de Raquel, que se chamará Benjamim, ok? Vamos lá. José era o filho preferido de Jacó. Por quê? Porque ele foi o filho desejado. Foi o filho mais desejado, porque ele amava a esposa dele. A Raquel, ele amava, então ele queria um fruto do amor dele, que veio José. Então, ele mostrou isso para os irmãos dele, para os outros filhos dele, quando ele deu a José uma túnica colorida, uma roupa colorida. Olha aqui, tá vendo? Esse é Jacó e esse aqui é José. Deu a ele uma túnica colorida. Os outros irmãos que estavam ao lado olharam e ficaram com ciúmes, né? Mas isso não é legal. Ficaram com ciúmes. Ah lá, José ganhou uma roupa do nosso pai. Ai, eu não acredito que José ganhou uma roupa do meu pai. Isso não podemos ter. Temos que ficar felizes com a alegria do nosso próximo, ok? Bom, vocês sabiam que José era um sonhador? Pois é, José sonhava muito. E o primeiro sonho de José foi esse aqui, ó. Onde tinha um feixe maior de trigo. Eles estavam amarrando o feixe de trigo, estavam amarrando o trigo grande. E amarrou. Aqui um feixe de trigo, o feixe de trigo de José, se levantou. E os outros feixes de trigo dos irmãos se curvaram diante do feixe dele. Olhar aqui na imagem, aqui temos o feixe de José e aqui os feixes dos outros irmãos. Olha aqui, todos curvaram diante do feixe dele. Pois é, José teve outro sonho, acreditem. O segundo sonho de José, dessa vez, havia o sol, a lua e as estrelas. E todas essas coisas se curvaram diante de José. Quando José contou esse sonho, Jacó, pai de José, virou e falou assim: José, você está querendo dizer o quê? Que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Aí ele ficou calado, não respondeu ao pai nem à mãe. Pois é, e os pais ficaram zangados, e os irmãos então mais ainda, né? José tá maluco, José tá achando que eu vou me curvar diante dele. Isso não existe. Não podemos ser assim. Ok? E então, eles com tanta inveja de José fizeram uma crueldade com ele. Passou-se alguns dias e o Jacó, pai de José, mandou José ir encontrar os irmãos dele. José, meu filho, vai encontrar os seus irmãos. Aí ele foi. E lá foi José a caminho dos irmãos. Os irmãos avistaram José de longe e falaram assim, ó: e lá vem o menino sonhador, e lá vem José, o menino que tanto sonha. Pois é, só raiva do irmão, porque ele era o querido de Jacó. Ai, Jesus. Passou. Quando José chegou pertinho deles, eles tiveram a ideia de matar José. E José, coitado, estava vindo lá e falou assim: tô chegando pertinho. E os irmãos: caraca, lá, vamos matar José. José é nosso irmão, não vamos derramar sangue. O outro irmão falou: não vamos derramar sangue inocente, José é nosso irmão.
Aí o Rúben foi e falou, vamos jogá-lo no poço. Tiveram a ideia de jogar José no poço em vez de matar. Rúben deu essa ideia, na cabecinha dele ele pensou assim, olha, eu vou jogar José no poço, mas depois que todos os meus irmãos forem embora, eu vou pegar José de volta lá no poço e vou trazer ele de volta para cima. Mas os irmãos concordaram com a ideia de jogar José no poço, mas não sabiam a intenção de Rúben. Pois é, então pegou José e jogou José no poço. Aqui. Tirando a túnica dele, ó. A túnica eles puxaram e jogaram José no poço sem fundo, no poço de fundo, bem fundo e sem água. Aqui nós temos, ó, ele jogando José dentro do poço. Olha aqui. Pois é. Olha aqui, ó. Os irmãos jogando José lá dentro. E o Rúben aqui imaginando que ele iria pegar José de novo pra cima. Ó, aqui os irmãos jogaram. E aqui Rúben pensando, falando assim, vamos jogar, mas depois eu vou voltar pra buscar meu irmão. Aqui, ele voltando pra buscar o irmão. Isso é a imaginação de Rúben, ok? Mas todos foram embora. Depois, todos se sentavam à mesa e começaram a comer. Claro, né? Precisam comer. Então começaram a comer. Quando um dos irmãos e todos eles logo em seguida avistaram de longe uma caravana de ismaelitas. Pois é, eles avistaram de longe. O que são? São pessoas que trabalham com escravos. Elas compram e vendem escravos. E aí avistaram. E aí um dos irmãos falou assim, vamos vender José. Aí o outro, não vamos vender José. José é o nosso irmão, não podemos fazer isso com ele. E aí foram lá, pegaram José de novo e venderam José. Ó, venderam José por 20 ciclos de prata. 20 moedinhas de prata. Venderam José e pegaram o dinheiro. Ó, aqui estão os irmãos discutindo o que eles vão fazer com a túnica de José que eles pegaram. O que a gente vai fazer com a túnica de José? Nós retiramos dele. E agora, o que a gente vai fazer? Pois então, um dos irmãos teve a ideia de molhar a túnica de José toda com sangue de bode, com sangue de um animal, para fingir que era sangue de José. E pegaram essa mentira que eles fizeram aqui e levaram para Jacó, pai de José. Quando Jacó pegou a roupa de José, Jacó reconheceu, viu que aquilo era do José mesmo, porque foi ele que tinha feito. E começou a chorar, pensando que José tinha sido morto por um animal selvagem. Mas José foi morto por um animal selvagem? Não, José não foi morto por um animal selvagem. Os irmãos, com inveja de José, venderam José. Eles iam matar, depois jogaram no poço, não mataram José, jogaram ele no poço, tiraram ele do poço e venderam José. Entenderam? E depois falaram com o pai que tinha sido um animal selvagem que tinha matado José. E o pai, imagina só, o papai chorou muito, Jacó chorou por muitos dias. Muitos e muitos dias, com saudade do filho, pensando que o filho dele estava morto. Mas, na realidade, o filho não estava morto. Pois é, ele estava vivo e muito bem vivo com a misericórdia do Senhor. Ele foi vendido para Potifar, que era um governador, um capitão lá do faraó. Exatamente, lá do Egito, lá do faraó. E aí ele foi vendido como escravo para Potifar. Então José começou a trabalhar na casa de Potifar, seu patrão. Passou-se alguns tempos e o que aconteceu? José foi preso. Vocês acreditam? Pois é, José foi preso, mas foi preso injustamente. Ele foi preso porque a esposa do Potifar contou uma mentira. Acreditem, ela mentiu. E isso levou José, um inocente, para a prisão. Não podemos mentir, tá? Não podemos. Aí, José foi preso. Olha, José fez isso comigo.
Aí o Potifar falou assim: o José, prendam este homem, tirem ele da minha casa, eu não quero mais ele na minha casa. E levaram José lá para a prisão. Mas José na prisão continuou feliz e continuou adorando a Deus. Olha, José estava orando e adorando a Deus. Então, durante a prisão, José foi fazendo várias coisas e na prisão, onde não frutificava nada, as plantações começaram a crescer por conta de José. Pois é, mas não era José, era Deus na vida de José. Pois é. Aí teve um amigo de José que teve um sonho, o copeiro do rei, que também estava preso naquela época. Ele sonhou que diante dele estavam uma videira de uva. Vamos lembrar, hein? Não vamos esquecer. Uma videira. E nela cresceram 3 cachos, 3 ramos de uvas. E ele pegava as uvas e espremia. Pois é, ele pegava as uvas e espremia em uma taça. E depois ele pegava a taça e dava para o faraó, que era o rei na época. Dava para faraó. Pois é. E aí ele falou que esse sonho estava perturbando ele, que ele não sabia o que significava, mas ele queria saber. Foi então que José falou assim: os 3 ramos são 3 dias. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro dos 3 dias, o faraó vai tirá-lo daqui e restituir o seu cargo como copeiro. Pois é, ou seja, ele estava aqui preso como copeiro. E aí ele foi e sonhou com isso. E aqui ele teve esse sonho e mostrou a ele 3 ramos, ele espremendo em uma taça e dando a faraó. Então José falou que dentro de 3 dias, faraó ia chamar ele de volta e ia restituí-lo do cargo. Ou seja, ele ia voltar a ser copeiro. E José ainda disse: quando isso acontecer, diga a faraó que eu estou preso injustamente. Porque ele foi preso por causa de uma mentira. Então ele falou: diga a faraó que eu estou preso aqui injustamente. Aí, vendo o padeiro que isso aconteceu e José revelou o sonho, né? Interpretou o sonho do copeiro, falou assim: José, eu também tenho um sonho. Você pode interpretá-lo para mim? Aí José falou assim: claro que eu posso. Aí ele vai contar o sonho. Eu sonhei que havia na minha cabeça 3 cestas de pão. Ó, 1, 2, 3. 3 cestas de pães. As aves vinham comer da cesta e traziam na cabeça. Pois é. As aves comiam os pães em cima da cabeça dele. E aí José foi interpretar: dentro de 3 dias, o faraó irá buscá-lo e ordenar a sua decapitação. As aves comerão a sua carne. Ou seja, dentro de 3 dias ele ia morrer. E as aves iam comer os restos dele. Claro, né? Passarinho, a natureza, né? Iam comer o resto da carne dele que ficaria lá. Passaram-se 3 dias e o que José havia interpretado do sonho se realizou. O copeiro voltou a ser copeiro e o padeiro foi comido pelas aves. Bom, aí passou-se um tempo e José continuou preso. O faraó teve sonhos. E quando o faraó sonhou, o primeiro sonho de faraó foi quando ele estava de pé diante de um rio. E subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne. Subiam 7 vacas lindas do rio. E passavam no prado. E eis que subiam do rio, após as 7 vacas gordas, subiam 7 vacas feias e magras, sem carne. Pois é. E passavam juntas outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne
comiam as 7 vacas formosas cheias de carne. Ou seja, ele sonhou que ele estava em pé perante um rio. E do rio subiram 7 vacas bonitas, gordas, cheias de carne. E ficaram na praia, na areia, ok? Ficaram na praia. Depois subiam do rio mais 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Acredita? Esse sonho perturbou o faraó. Mas ele falou assim, eu vou dormir de novo, que esse sonho não é pra mim, não gosto desse sonho, quero dormir, quero sonhar outra coisa. Ele dormiu e teve outro sonho. Sonhou de novo. E dessa vez o sonho era que brotavam 7 espigas cheias e boas. E depois 7 espigas pequenas e queimadas. E depois as espigas miúdas, pequenas, feias, devoravam as 7 espigas grandes, formosas. O que ele sonhou? Que 7 espigas bonitas, grandes, ficavam de pé. E depois vinham 7 espigas pequenas, queimadas, feias. E essas pequenas comiam as grandes. Esses 2 sonhos que o faraó teve acabaram com ele. Ele ficou desesperado para saber o significado. O que significa isso? O que está acontecendo? Por que eu estou tendo esse sonho? Eu preciso de explicação. Então, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os feiticeiros que haviam no reino. Falou assim, chama lá para mim, chama não sei quem, chama não sei quem. Eu preciso saber o que está acontecendo, o que esse sonho significa. Então, o faraó mandou chamar todos. E todos foram. Explicaram lá do jeito deles como eles viam o sonho. Mas o faraó não sossegou. Ele falou assim, não, eu não estou acreditando nessas palavras, eu não estou acreditando. Foi então que o copeiro do rei, que estava na prisão com José, falou assim para Faraó, Faraó, tem um prisioneiro chamado José. Esse prisioneiro, ele interpreta os sonhos, pois quando eu estava na prisão, preso, eu tive um sonho com 3 ramos de uva e eu espremia dentro da taça e lhe dava a taça com vinho. E aí o faraó falou assim, tá, mas e daí? O que eu quero dizer com isso é que dentro de 3 dias eu fui chamado para ser o seu copeiro novamente. Sim, e José, ele interpretou o sonho exatamente desse jeito, que dentro de 3 dias eu ia ser chamado para ser seu copeiro de novo. E isso aconteceu. Ele também sonhou que o padeiro que estava lá iria morrer. E ele dentro de 3 dias morreu. E foi aí que o faraó falou assim, então chamem esse daí pra mim. Chamem ele aí que eu quero falar com ele. Quero saber se ele vai interpretar meu sonho corretamente. Foi aí que José veio lá do calabouço, veio lá da prisão e perante o faraó, aqui está José, perante o faraó, falou assim, o faraó falou para José, eu quero saber se você pode interpretar meu sonho. Eu tenho 2 sonhos que estão me perturbando demais e não sei o que significam. Então José falou assim, conte-me os sonhos que irei ouvir e depois falarei o que significa. Então, o faraó contou os sonhos para José. E depois que José ouviu com atenção, José interpretou assim. Na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. E as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 espigas boas e as 7 vacas gordas significam 7 anos com muita comida, muita bebida, muito tudo. E depois, as 7 vacas magras
e as 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Deus mostrou a Faraó o que ocorrerá no futuro. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome. E fome tamanha que tempos de fartura não serão mais lembrados. Ou seja, José disse para Faraó que esses sonhos que ele teve eram 7 anos de fartura, 7 anos com muita comida, muita bebida, muito tudo. E depois viriam sobre ele, sobre o Egito, 7 anos de muita fome que nem vão lembrar que 7 anos atrás ninguém iria lembrar dos 7 anos de fartura. Pois é. Então, José falou assim para o Faraó: se me permite, Faraó, gostaria de lhe dar uma sugestão, um conselho. Tome um homem por armazenar a comida nos tempos de fartura. Assim, quando a fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada. Ou seja, ele falou assim: Faraó, eu posso lhe dar um conselho? O Faraó aceitou o conselho, porque conselho é muito bom e devemos sempre ouvi-los. Aí ele virou para o Faraó e falou assim: então, você deve pegar um homem e falar assim: você, homem, vai servir para armazenar toda a comida do reino, toda a comida do Egito. Colheu isso, vai guardar. Colheu isso, vai guardar. Durante 7 anos que teve muita fartura, muita comida, Faraó guardou a comida. Mas Faraó disse assim a ele: eu gostei das suas palavras, e por eu gostar das suas palavras, vou constituir autoridade sobre a terra. Você vai ser o governador. Ele deu para José o cargo de governador do Egito. Deu-lhe um anel de ouro e deu-lhe uma mulher chamada Asenate, filha de um sacerdote da época. Pois é, neste dia, o nome de José foi mudado para Zafenate Paneia, que significa Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos de idade quando isso aconteceu. José deu conselho para ele concordou com o conselho de José e falou assim: tudo bem, você agora vai ser o governador do Egito, você vai cuidar de tudo para mim. Então, deu a ele um anel de ouro e uma esposa chamada Asenate. Naquele mesmo dia, José mudou de nome. Não era mais José, era Zafenate Paneia, que significa Deus salva, ele vive, ok? Os anos se passaram e durante esses 7 anos, José teve filhos com a sua esposa. E passou, e o tempo continuou passando. Durante 7 anos de fartura. Depois vieram 7 anos de muita fome. Nesses 7 anos com muita fome, a fome também atingiu a família de José, que estava lá em Canaã. Pois é, e então o pai de José, Jacó, mandou os 10 filhos que haviam traído José, muitos anos atrás, irem lá no Egito buscar alimento. Chegando lá, José era o governador do Egito, certo? E ele vendia porções de alimentos para os povos. E então os irmãos chegaram perto de José e se prostraram diante dele. Foi aí então que José lembrou do sonho que ele teve quando era pequena, onde o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele e os feixes de trigo se prostravam diante do feixe dele. Então ele lembrou desse sonho. Quando ele lembrou desse sonho, os irmãos dele não o reconheceram. Aqui está José governando o reino, né? O governador. E aqui está os irmãos dele. E então José lembrou dos sonhos e os irmãos não reconheceram. José falou com eles durante algum tempo e perguntou: de onde vocês são?
Aí os irmãos responderam: de Canaã, meu senhor, viemos para comprar algum alimento. Aí José disse assim: é mentira, vocês vieram para espionar nossa terra. Aí os irmãos responderam: não, senhor, somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. Ao total somos 12 irmãos. Um já morreu e um se encontra com nosso pai. Qual foi o irmão que eles falaram que já morreu? José. Se é verdade isso que vocês dizem, eu ordeno que vocês voltem lá e tragam esse irmão mais novo que vocês estão falando aí. E então José falou isso para os irmãos e falou assim: 10 irmãos em uma prisão. José pegou todos os irmãos que estavam ali e jogou eles na prisão. E ali eles passaram 3 dias. E depois de 3 dias, José os libertou eles e disse: se vocês são realmente quem dizem, se tragam-me o irmão mais novo. Deixarei que vocês levem suprimentos para a família de vocês. Mas para garantir que vocês irão voltar, eu vou deixar um dos irmãos presos. Então ele falou: vou deixar vocês levarem mantimentos para a família de vocês, mas eu vou deixar um irmão preso. Os irmãos se disputaram para fazer o pedido. Falaram assim: não, eu vou ficar, não, eu vou ficar, não, eu vou ficar. E aí, um deles acabou ficando. Mas disseram que tudo havia acontecido porque Deus está punindo eles. Deus está punindo eles. Por quê? Porque eles fizeram maldade com o irmão lá antigamente, uns anos atrás. E aí eles falaram que Deus agora estava punindo eles porque eles fizeram isso. Então eles estavam se sentindo culpados. Exatamente. E aí José ouviu isso. José entendeu o que eles falaram. Por quê? Porque José falava a língua deles também. José falava a língua do Egito, também falava a língua hebraica. Então eles entenderam o que os irmãos estavam conversando entre si e saiu do lugar lá e chorou. José chorou muito, 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 muito. E os irmãos foram embora para a terra deles. Um ficou, os irmãos foram embora. Falaram para Jacó o que havia acontecido lá. E falou que Benjamim precisaria ir com eles agora lá buscar o outro irmão. Jacó falou que não ia entregar Benjamim. Eu não vou liberar meu filho, vocês vão se virar para trazer o outro, mas eu não vou deixar Benjamim ir. Porque ele ficou com medo de que o Benjamim não voltasse, né? Acontecesse a mesma coisa que aconteceu com José, o filho dele de antigamente. E aí, um dos irmãos virou e falou assim: se Benjamim não retornar, mate os meus 2 filhos. Isso foi um dos irmãos falando. Se o Benjamim não voltar, você pode matar os meus filhos, porque eu tenho certeza que Benjamim vai voltar. Então, o Judá falou isso, que para matar os 2 filhos dele, e aí o Jacó liberou Benjamim para ir. E Benjamim foi. Chegando lá, os irmãos desceram e foram para a terra do Egito. Chegando na terra do Egito, eles se prostraram pela segunda vez diante de José. Aí, lembra do sonho? 2 sonhos que José teve. O primeiro do feixe de trigo e o segundo dos astros, da lua, do sol e das estrelas. Pois é, pela segunda vez, os irmãos tornaram a se prostrarem diante de José. Levaram então Benjamim a José. Quando levaram, José pergunta assim: é esse o irmão que vocês falaram que é o irmão mais novo? Aí ele: sim, este é o nosso irmão. Então José acreditou, porque José já sabia de tudo, né? José falou assim: vou preparar um jantar para vocês. E aí mandou os escravos dele prepararem um jantar, porque agora José não era mais escravo, José era governador do Egito. Mandou preparar um banquete para eles. Preparou um banquete para eles. Lá comeram. Depois, no secreto, para um escravo, José virou e falou: olha, esconda dentro da bolsa do irmão mais novo, Benjamim, uma taça de prata.
E aí o escravo foi lá e escondeu. No dia seguinte, os irmãos saíram na jornada para voltar para a casa de Jacó, o pai deles. José falou assim, vai lá, guarda, vai olhar dentro da bolsa deles. Eles têm um objeto meu, eles me roubaram. Então o guarda chegou. Como vocês podem fazer o mal com o bem? O nosso governador fez o bem, vocês estão roubando ele. Aí os irmãos falaram, não, nós não estamos roubando ele. Jamais faríamos isso, ele nos tratou bem. Aí eles falaram assim, pois se vocês tiverem pego algo dele, vocês se tornarão os nossos escravos. E aí eles falaram, tudo bem, podem procurar em tudo, nós não pegamos nada. E eles realmente não tinham pego. José que mandou esconder na bolsa deles. Procuraram e encontraram a tal taça de prata do governador. E foi aí que então eles falaram assim, nós todos vamos ser seus escravos, mas deixe Benjamim, o filho mais novo, voltar para o nosso pai. Porque o Benjamim é o filho amado do nosso pai. Nosso pai vai morrer se ficar sem ele, se perder mais um filho. Foi aí que José falou, calmem todos. Eu estou aqui, eu sou o irmão de vocês, o irmão que vocês venderam há muitos anos atrás. O Senhor me abençoou e eu me tornei o governador do Egito para hoje entregar o mantimento para vocês levarem para o nosso pai. Eu sou o irmão que vocês mataram. E foi aí que ele chorou, entrou em prantos na frente do irmão, falando que era ele, o irmão que eles haviam vendido, que o irmão que eles fingiram que mataram o pai dele e tal. E foi então que ele liberou os irmãos com os mantimentos e todos os irmãos voltaram para Canaã, lá onde estava Jacó. Voltaram para lá. Quando chegaram lá, contaram a verdade para o pai deles, para Jacó. E aí Jacó chorou, falou, basta, eu não quero mais ouvir essas histórias. Eu quero ir para onde está o meu filho. Então Jacó embarcou em uma jornada, uma viagem maravilhosa e foi atrás de José. Chegando lá no Egito, abraçou o seu filho, deu carinho, chorou de saudades, glorificou o nome do Senhor, porque José estava bem e José, com retribuição a todo esse amor do pai dele, que ainda estava vivo no coração do pai, ele falou, pai, eu vou lhe dar uma casa, e botou eles todos em uma casa dentro do Egito, no melhor lugar do Egito, onde tinham comidas, onde tinha tudo. E foi assim que terminou a história de José. Então, a história de José é uma história linda, onde em meio ao sofrimento humano, Deus continuou abençoando. Então, se a gente continuar com Deus, Deus vai nos abençoar, por mais que nós estejamos sofrendo na vida, ok? Então, vamos ser sempre colaboradores com os humanos, com os nossos parceiros, vamos ser amigáveis, vamos ser amorosos, vamos demonstrar amor ao nosso próximo, vamos amar, vamos perdoar, todos vamos perdoar, vamos nos amar, porque ainda dá tempo, vamos ser felizes e não podemos esquecer que Deus irá nos abençoar se continuarmos sendo amigáveis, amando, fazendo a vontade dele, tá bom? Beijo, amo vocês, até a próxima!